O assunto por aqui no Agricultura BR é o mercado do milho, como que está se produzindo milho no centro-sul do Brasil. Eu começo falando a respeito do estado do Mato Grosso do Sul, onde a colheita da segunda safra alcança 43% neste momento, mostrando também um acompanhamento dos resultados que temos no Brasil. Uma safra muito cheia. Para falar a respeito deste assunto, o nosso convidado nesta segunda-feira é o André Dobashi. Ele é o vice-presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul. Eu agradeço sua participação aqui, André. Seja bem-vindo. O milho está muito bem nos campos, é isso mesmo? Tá indo bem. A gente está com um pouco menos da metade da safra colhida até agora. Esses milhos foram plantados numa boa época, porque não sei se você se lembra da safra de soja, mas nós tivemos uma quebra, né? Então a gente teve uma antecipação do plantio do milho segunda safra. Esses milhos que foram colhidos aí até agora, um grão de altíssima qualidade, não tivemos nenhum problema com perda de qualidade desse milho. Então, assim, até o momento estamos com uma ótima safra, segunda safra de milho aí. Produtividade vem muito bem. Eu lembro de ter visto agora recentemente alguns estudos, tanto no norte do estado do Paraná, quanto parte norte do Mato Grosso do Sul, parte do sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, mostrando que teve geadas, mas essas geadas não chegaram a atingir para prejudicar essas lavouras de milho nesses estados, aqui no Mato Grosso do Sul principalmente. Não chegou a ter prejuízos, André? Veja bem, a gente teve 13 dias de chuva ao longo da colheita da safra de soja, mais ou menos, aí em média no Mato Grosso do Sul, e isso atrasou bastante os plantios de milho segunda safra. Então, aqueles produtores que tiveram um plantio antecipado de segunda safra e conseguiram colocar seu milho aí no final de janeiro, começo de fevereiro, esses já estão colhendo e não tiveram problema nenhum. Aqueles produtores que tiveram o seu plantio atrasado em 13 ou 15 dias e acabaram semeando aí no mês de março, meados de março, final de março, esses realmente estão tendo algum problema, né? Ainda não colheram a segunda safra, então não dá para a gente estimar qual que é o tamanho dessa perda. Sempre quando tem uma geada e o milho ainda está em processo de enchimento de grãos, a gente sabe que vai ter algum prejuízo, mas a gente não sabe se esse prejuízo é realmente na queda de produtividade ou na queda da qualidade do grão. Até então, como a gente não entrou nesses milhos geados, a gente não tem nem a queda da produtividade, nem a queda na qualidade de grãos. Mas é capaz da gente ter uma perda pequena, porque era uma parcela pequena de produtores que tiveram esse problema acentuado com um atraso de plantio. A área de segunda safra do milho do Mato Grosso do Sul chegou a 1.918.000 hectares, se não estou enganado é isso. Uhum. E o Mato Grosso do Sul pode ter, assim como outros estados, o melhor resultado de campanha, né? Como é que está essa comercialização, como é que está o trabalho feito pelo produtor de milho no estado? Exatamente. Muito bom essa posição tua, Fabiano, porque assim, 40% do milho mais ou menos foi comercializado. A gente estima que vamos colher aí em torno de 10 milhões de toneladas de milho esse ano. Isso é uma super safra, né? Mais do que o ano passado. Aí também tivemos problema de seca no ano passado e esse ano a gente não teve esse problema. Teve a geada pegando no final, a gente ainda não sabe estimar exatamente qual o prejuízo, mas sabe que vai ser um prejuízo pequeno em função do milho estar no final de enchimento de grãos. Eu acredito que daqui para frente a gente não tenha tanto problema mais de queda brusca de produtividade, o que a gente pode chamar da nossa super safra. Mas é cedo ainda, como eu te disse, nós estamos com menos da metade do milho colhido, é cedo ainda para a gente falar em números, né? Então a gente estima esses 10 milhões de toneladas aí com 40% comercializado, mais ou menos. Em relação aos resultados de campo, principalmente imaginando o Mato Grosso do Sul dividido em regiões, quais são as regiões que estão mais adiantadas nesta colheita? Ou seja, que também colheu soja antes? O norte do estado sempre colhe um pouco mais rápido, né? Então já está um pouco adiantado. Maracaju ainda está com essa média normal aí de 40%, mas a gente acredita que está mais ou menos empatado, sendo que o norte está um pouquinho à frente. Tá certo.
Falando a respeito de alguns dados que acabam sendo nacionais também, André, esse ano nós temos uma forte safra no Brasil, provavelmente a maior safra histórica brasileira, e os preços do milho aqui no país, até por uma questão de demanda interna e externa, vem numa boa situação. Né? O milho está sendo comercializado por preço de paridade no porto, daqui a pouco a gente vai trazer, está vindo com uma situação bastante interessante. Como é que o produtor tem se comportado frente a esses parâmetros hoje de mercado? Isso é muito interessante porque, assim, sempre quando a gente tem uma produção grande, a gente experimenta queda de preço, né? E esse ano ainda os preços têm se mantido na casa dos R$30. É lógico que quando a colheita atinge um patamar de estabilização, né? Quando a gente entra em colheita plena, digamos assim, o milho dá uma caidinha, mas esse ano a gente não está vendo isso. Então tem todo o cenário externo, o próprio problema asiático, né, que está demandando mais, assim, tudo dentro de uma suavidade, mas isso é muito interessante porque os preços têm se mantido na casa dos R$30 e isso é muito bom para a gente. Aproveitado essa situação? Exatamente. Mesmo que a gente ainda tenha mais de 50% da safra para se comercializar, eu acredito que o produtor está na hora de aproveitar isso daí para pegar esses preços ainda na casa dos R$30, que é um preço bastante interessante para nós. E André, quanto mais se aproxima, né, chegando agora próximo a 50% de colheita, mas quanto mais se aproxima da colheita final do milho, mais próximo também vem, né, o momento de fazer a semeadura da soja e o final do vazio sanitário. Como é que está essa preparação no Mato Grosso do Sul? Como é que está esse vazio sanitário da soja no estado do Mato Grosso do Sul? É muito interessante essa questão, Fabiano, que é o seguinte: a gente sempre tem que reforçar para o produtor da importância do vazio sanitário. Então, o produtor que está agora colhendo milho, vai estar ali na resteva de milho, uma braquiária que ele semeou em consórcio, ou às vezes um milho solteiro, a gente pede para ir até a área, monitorar, ver se não tem nada de soja tiguera lá no meio, fazer o manejo adequado dessas tigueras. É uma ótima época para a gente fazer o que a gente chama de manejo outonal, que é aquele manejo de ervas daninhas que a gente faz aí com antecedência. Se você for usar algum produto que tem um período de carência longo, a gente já recomenda aplicar agora para depois não ter que atrasar a semeadura da soja, mas principalmente ajudar o nosso órgão de defesa, o IAGRO, a fazer o monitoramento do vazio sanitário, evitar qualquer tipo de problema nesse sentido, porque além de ser importante para a ferrugem asiática, evita tomar uma multa aí desnecessária. Os produtores, tradicionalmente, eles cuidam dessa situação, que as áreas acabam ficando isoladas e quando acontece, né? Quando tem algum problema como esse. Exatamente. O importante é a gente não deixar de visitar todas as áreas, mesmo durante o período de entre-safra. Quer seja para levantar o complexo de erva daninha que tem, ou para avaliar uma dessecação outonal que a gente fez para monitoramento de erva, praga, enfim. Toda vez que você vai na área, você consegue ter uma avaliação de se tem alguma coisa, uma resteva de soja, uma planta voluntária, alguma coisa que nasceu, germinou ali e está atrapalhando. E nesse ponto é muito importante não só fazer o manejo, como também acompanhar o técnico do IAGRO lá em todas as áreas para que ele veja que a área está realmente livre de soja tiguera e que vamos ter um melhor controle de ferrugem asiática, uma doença que chama a atenção aí todo ano pelo aumento de custo de produção da soja, né? Tá certo, André. Agradeço a sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado, estamos à disposição aí sempre que precisar. Tá certo. Eu conversei com o André Dobache, continua aqui comigo. Conversei com o André Dobache, vice-presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, falou sobre colheita do milho, chegando a 43% no estado do Mato Grosso do Sul. Bons resultados do Mato Grosso do Sul, que deve confirmar aí uma safra recorde também.